crase, ou o famoso acento grave, muita gente não sabe, mas o nome correto é acento grave, tá? Ela muda o sentido da oração. Como assim, professor? Ô, gente, se não mudasse o sentido, eu não precisaria dela, né? Vamos combinar aqui comigo que tem que ter com... Por que existe? Porque tem função. Qual que é a função? Mudar o sentido. Tudo bem? Muda o sentido. Precisa dela ali porque ela altera o sentido, beleza? Vamos fingir que a gente vamos fingir que a gente sabia disso aí, tá bom? Então, vai lá. Beleza. Ela cheirava a flor de romã. Ela cheirava a flor de romã. Certo? Ela cheirava a flor de romã, com acento grave. Ela cheirava a flor de romã sem o acento grave. Ela cheirava a flor de romã. Ela cheirava a flor de romã. Meteu o nariz na flor, entendeu? Ela cheirava a flor de romã. Vocês estão sentindo meu cheiro? Estão sentindo meu perfume? Então, ela cheirava a flor de romã. Ela pegou a flor, passou no corpo aqui a flor, entendeu? Sensual como minha aula. Passou a flor no corpo, entendeu? Então, ela cheirava a flor, é que o cheiro dela era de flor. Com acento. Ela cheirava a flor, ela fez o quê? Se ela não tiver rinite, ela sentou o nariz na flor. Você tá entendendo? É essa a diferença. Então, o acento, ele muda o sentido da oração. Por isso, criatura, ele também é necessário. Conceito. Aí entra aquela parte gramatical que a gente detesta e que eu vou descomplicar para você, tá bom? Minha função é essa. A gente dá uma batida de olho na parte gramatical, mas a minha função é descomplicar isso aqui para você. Então, quando a gente pega uma gramática, né, a gente vai ler essa parte, né, que é a questão da crase. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Representa-se graficamente a crase pelo acento grave. Quais são essas vogais idênticas? É o A mais o A. Tudo bem? No Brasil, quando eu vou falar dois As juntos, eu coloco este acento para representar que aqui existem dois As. É isso. Este acento representa que aqui tem dois As. Tenho um A de preposição mais um A de artigo. Vou deixar isso muito claro para você. Quer ver? Quer ver? Vocês estão entendendo até aqui? Tá ficando claro? Mas vamos lá. Ele era muito dedicado à filha. Ele era muito dedicado à filha. Então você fala assim: será que dedicado à filha, será que este A aqui tem acento grave? Ele tem a crase? Ele tem um indicativo de crase ali? O que você tem que perguntar? Primeiro você olha para a palavra que vem antes e depois você olha para a palavra seguinte. Beleza? Você presta atenção que isso daqui vai explodir a sua cabeça em relação ao acento grave à crase. Olha para mim. Olha para a palavra que vem antes, então você olha o A. Então você vai olhar quem que é o referente e a referência. Quem é dedicado a algo, a alguma coisa ou a alguém, tudo bem? É dedicado a quem? A filha. Quem é dedicado a algo, a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui ele pede essa preposição em a. Dedicado a quem? A filha. A palavra filha pede o artigo em a. Então, veja que eu tenho aqui a somatória do a preposição mais o a artigo. Logo, aqui levo o acento grave. Então, você olha quem que é o referente, quem que é a referência. Se a palavra ela pede preposição e se a palavra seguinte pede o artigo. Beleza? Tranquilo? Então, se uma pede a preposição e a outra pede o artigo, significa que aqui eu tenho uma palavra, eu tenho a somatória de dois As e aqui eu tenho que colocar o acento grave. E aí a gente entra, claro, na regra geral, só para a gente dar um panorama, tudo bem? Eu vou dar outros exemplos.
Mas só para a gente dar um panorama, para quem não sabe ou não lembra, a regra geral da crase é: nós só usamos a crase de forma geral diante de palavras femininas. Então, guarde isso. Nós só usamos a crase de forma geral diante de palavras femininas. Então, o que você vai fazer? Quando você chega lá na prova ou em qualquer local, em qualquer lugar que você esteja em dúvida, primeiro você olha, a palavra é feminina? Porque se for masculina, 99,999% a chance de não ter a crase. Tudo bem? Mas, por quê? Existe exceção. Nós conseguimos colocar o acento grave diante de pronomes demonstrativos, aquele e aquilo, e em alguns casos especiais muito específicos, que dá para saber de cor e salteado. E eu vou contar eles para vocês ao longo das nossas aulas, tudo bem? Por isso que às vezes vocês pegam alguns textos e aí às vezes a palavra aquela tá dessa forma. Tudo bem? Porque nós podemos colocar o acento grave nestes pronomes. Você pode usar diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquilo e casos especiais. Tudo bem? Vamos lá. Ele se referiu a você. Quem se refere a algo. Se refere a alguma coisa, se refere a alguém. Tudo bem? Aí você já fala assim, pô, então pode ser que tenha um acento grave. Só que quando você olha a palavra da frente, é um pronome de tratamento. Você já sabe que não tem crase diante de outros pronomes. Tudo bem? Existem os casos de pronomes que podem receber a crase, mas o pronome de tratamento, você, no caso, não está incluso. Logo, já não vai ter crase. Mas suponhamos que você nem lembre que você é um pronome de tratamento. Nós estamos aqui trabalhando na base. Nós estamos falando assim, professora, eu não sei o que é um pronome de tratamento, que se lasque. Entendeu? Essa é a verdade, gente. A gente não fica nomeando as coisas. Ah, mas isso é um pronome de tratamento, isso é um pronome de... Não, estamos trabalhando na base, professora. Eu nem sei que é um pronome de tratamento. Alguém fala o você, a você? Não, eu não posso colocar aqui um artigo na frente de você. Tudo bem? Logo, não tem a somatória da preposição com um artigo antes de você. Então, aqui não pode ter o acento grave. Tudo bem? Agora, vamos olhar aqui o caso de baixo. Você se referia à pessoa que me machucou? Pesou o clima aqui, hein? Pessoal? Agora ficou um pouquinho chato aqui, hein? Vamos lá, vou tentar seguir aqui sem machucar o coração de ninguém. Você se referia à pessoa que me machucou? Então vamos pegar aqui, eu quero saber se este A, ele tem ou não acento grave, a crase. Tudo bem? Quem se refere a algo, a alguma coisa ou a alguém. Pessoa é uma palavra feminina? É uma palavra feminina, então é a pessoa. Quem se refere a algo, se refere à pessoa. Logo, eu tenho um A mais um A, põe ali o acento grave. Então, colocamos aqui os chamados casos especiais. São muitos casos especiais? São. São difíceis? Não. São muitos, mas não são difíceis. Ponto número 1. Quando vier aquele, quando vier aquela, quando vier aquilo. Apareceu na minha prova aquele, aquela, aquilo. Eu só quero saber se há ou não há o acento grave aqui. Só quero saber isso. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o aquele pelo este, o aquela pelo esta e o aquilo pelo isto. E aí? Caso diante do este apareça o A, diante do esta apareça o A, diante do isto apareça o A, eu utilizo o acento indicador de crase. O senhor fala de novo? Falo. Apareceu na minha prova aquele, aquela, aquilo, ok?
eu quero verificar se há ou não há o acento grave indicador de crase. O que eu faço? Eu troco por este, por esta ou por isto. Aparecendo A, eu marco com acento grave. Para que possamos entender, eu coloco aqui, ó, exemplos. Letra A. Aquele amigo. Devo muito. Aquele amigo devo muito. Letra B. Colocamos assim, ó. Realizei aquele serviço. Realizei aquele serviço. Letra C. João tem direito. João tem direito àquilo. João tem direito àquilo. Dinamarca. D. Aquelas roupas, aquelas pessoas, aquelas roupas, aquelas pessoas. Então, eu só quero verificar se há ou não há o acento grave aqui. Aquele amigo devo muito. Então, no lugar do aquele, eu vou colocar o este. Lendo de forma natural, este amigo devo muito ou a este amigo devo muito? Isso, a este amigo devo muito. Coloca aqui o acento grave, indicador de crase. Realizei aquele serviço. Ó, coloquei aqui o este. Lendo de forma natural, realizei este serviço. O que eu faço? Faço nada. Faço nada. João tem direito àquilo. Ó, vamos colocar o isto. João tem direito a isto. Apareceu a acento grave. E depois, por fim, de aquelas roupas, aquelas pessoas. Então, aqui eu vou trocar por estas. E aqui eu vou trocar por estas, estas e estas. Então, vamos lá. De estas roupas a estas pessoas. Ok?